I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. And now, may the blessings of God rest upon you. And if you have your Bible, I would like to get quickly to the Word because I know many of you work tomorrow. E agora, que as bênçãos de Deus descansem sobre vocês. E se estão com sua Bíblia, gostaria de passar rapidamente a palavra, porque sei que muitos de vocês trabalham amanhã. And I will speak to you tonight from a scripture that I want to read out of the book of Romans. Romans, the 8th chapter. And we want to begin at the 28th verse and read down the 32nd verse inclusive. Eu vou falar-lhes esta noite da escritura que quero ler no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, e queremos começar no versículo 28 e ler até o versículo 32, inclusive. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And to whom He justified, them He also glorified. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? May the Lord add His blessings to the reading of His Word. And now,
I want to speak on the subject of pardon. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. E agora, quero falar sobre o tema perdão. The Bible said here tonight that He gave us all things. Well, we certainly could not speak on all things, but we will take one thing that He has given us, and that is pardon. A Bíblia disse aqui esta noite que Ele nos deu todas as coisas. Bem, certamente não conseguiríamos falar sobre todas as coisas, mas tomaremos uma coisa que Ele nos deu, que é perdão. And I think that's a glorious word, to be pardoned, because we're all guilty of sin. E acho que essa é uma palavra gloriosa, ser perdoado, porque todos somos culpados de pecado. We've all sinned and come short of the glory of God, and God, through His Son, has pardoned us from this guilt of iniquity and sin. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e Deus, através do seu Filho, nos perdoou esta culpa de iniquidade e pecado. And a pardon reminds me of a story I read once in the Revolutionary War, I believe it was. E perdão faz-me lembrar de uma história que li uma vez, na Guerra Revolucionária, creio que foi. That there was a man, a soldier, foot soldier, that did something that was the courts had found him guilty, and he was sentenced to be shot. I believe it was neglecting his post of duty in time of battle, and he was going to be killed by a firing squad. Que houve um homem, um soldado de infantaria, que fez algo que o tribunal o considerou culpado e ele foi sentenciado a ser fuzilado. Creio que foi por negligenciar seu posto de dever em tempo de batalha. E ele ia ser morto por um pelotão de fuzilamento. And one fella felt so sorry for this man until he finally made his way to the great president Lincoln. E um companheiro sentiu tanto por esse homem que finalmente procurou o grande presidente Lincoln. Lincoln, being a Christian gentleman, they said he was riding up in his carriage when the messenger met him. Lincoln, sendo um cavalheiro cristão, disseram que ele estava indo em sua carruagem quando o mensageiro o encontrou. And he fell upon his knees and said, Mr. Lincoln, President of the United States, kind sir. He said, I ask mercy for one, knowing that you are a Christian and know that you have tenderness in your heart for the weary. E ele caiu de joelhos e disse, Senhor Lincoln, presidente dos Estados Unidos, bondoso senhor, ele disse, peço misericórdia por uma pessoa, sabendo que o senhor é cristão, e sei que o senhor tem piedade no coração pelos abatidos. He said, my friend was at the post of duty where he was stationed, but when the guns was roaring and the cannons firing, he got scared and he left the post of duty. Mr. Lincoln, he didn't mean to do it. He's a good man. Ele disse, meu amigo estava no posto de dever onde estava posicionado, mas quando as armas estavam rugindo e os canhões atirando, ele se assustou e deixou o posto de dever. Senhor Lincoln, ele não teve intenção de fazê-lo. Ele é um bom homem. And now, in a week from this day, he must die by a firing squad. There's no way to save him except you will sign his pardon. E agora, daqui a uma semana, ele deve morrer por um pelotão de fuzilamento. Não há como salvá-lo a menos que o Senhor assine seu perdão. Mr. Lincoln, with tears in his eyes, pulled a piece of paper from his brief and wrote on there, I, Abraham Lincoln, pardon this man of such as shall not die, and signed his name to it. O Sr. Lincoln, com lágrimas nos olhos, puxou um pedaço de papel da maleta e escreveu ali, eu, Abraão Lincoln, perdoo este homem por tal coisa e não deve morrer, e assinou o nome nele. And the man gave him God's blessings and returned back to the prison
and said to his friend, I have your pardon. And he pulled it out upon a piece of paper to show him. E o homem lhe deu as bênçãos de Deus e retornou à prisão e disse ao amigo, eu tenho o seu perdão. E o tirou num papel e lhe mostrou. And the man said, don't mock me, here I'm fixing to die, and then come with such as that. I do not believe it. I just can't believe. That isn't so. Any man could sign his name, Abraham Lincoln. E o homem disse, não zombe de mim. Aqui estou já para morrer, e então vem com essa história? Não creio nisso. Simplesmente não posso crer. Não é isso. Qualquer homem poderia assinar o nome dele, Abraham Lincoln. He said, but this is the president's signature. Said, you are pardoned. And he turned his back and walked away. And the man died under the firing squad. Ele disse, mas esta é a assinatura do presidente. Disse, você está perdoado. E ele virou as costas e se afastou. E o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. And then here is a release from Abraham Lincoln, the President of the United States, to release this man, and yet they shot him. E então aqui está uma libertação de Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, para libertar este homem, e ainda assim o mataram. So it was tried in the federal courts, and here was the decision. A pardon is not a pardon unless it be accepted as a pardon. De modo que isto foi julgado no Tribunal Federal, e aqui estava a decisão. Perdão não é perdão, a não ser que seja aceito como perdão. So this tonight that I read that God gives us all things and He gives us pardon, it's pardon to those who want to accept God's word as pardon. Assim, isto que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas e Ele nos dá perdão, é perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. But it only just to read it, it doesn't mean that you are pardoned. Mas só que, com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado. It means that you've got to accept it as your pardon. That God gave His Son to die in your stead. And then it's a pardon. Quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão, que Deus deu seu Filho para morrer em seu lugar, e então é perdão. Released from guilt is what we wish to place on this. A pardon from God is a release from guilt. Liberto da culpa. É o que desejamos salientar quanto a isto. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Not the turning away by psychological doctrine of some sort that might in some way give you a little feeling that you have done what's right, but joining church or taking up some creed. Não o distanciamento por uma doutrina filosófica de algum tipo que possa, de alguma maneira, lhe dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo, afiliando-se à igreja ou aceitando algum credo. But it's a release from your guilt by the power of Calvary. Something has released you. There's no more guilt. Mas é uma libertação da sua culpa. Pelo poder do Calvário, algo o libertou. Não há mais culpa. The Bible says, I believe in Romans 5:1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. A Bíblia diz, creio que em Romanos 5:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Now, a man, when he is released from sin, a man or a woman, there's no more desire in their heart to walk after the things of the world. Agora, um homem, quando ele é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo. He is freely pardoned and becomes a new creature in Christ Jesus, and his affections are set on the things that are above, where Christ sits at the right hand of God.
Ele é gratuitamente perdoado e se torna nova criatura em Cristo Jesus. E suas afeições estão colocadas nas coisas que são de cima, onde Cristo se senta à destra de Deus. He's freely released. He doesn't have to have some priest to tell him or some minister to tell him. He knows in himself that he is pardoned because he has accepted it upon the grounds that God sent it to him through Jesus Christ. What a feeling it is to be free from sin. Ele foi gratuitamente liberto. Ele não tem de ter algum sacerdote que lhe diga ou algum ministro que lhe diga isso. Ele sabe dentro de si que está perdoado, porque aceitou isso nos termos que Deus lhe enviou através de Jesus Cristo. Que sentimento é estar livre do pecado! I was told when the emancipation of the proclamation was signed for the slaves in the South many years ago that the set time that they were free was at sunup on a certain morning. Contaram-me que quando a emancipação da proclamação foi assinada para os escravos do Sul, muitos anos atrás, que o tempo combinado em que eles seriam livres foi ao nascer do sol numa certa manhã. And they all got out from the old plantation and many of the young men climbed way to the top of the mountain because they could see the sun come up first. And then the older man a little beneath that, and then the women and children at the bottom. And they were waiting a long time before daylight. E todos eles saíram da velha plantação, e muitos dos jovens subiram ao topo da montanha, porque eles poderiam ver o sol nascer primeiro, e então os homens mais velhos, um pouco abaixo deles, então as mulheres e crianças embaixo, e estavam esperando muito tempo antes do amanhecer. Because slave belts, hard trials had marked their life with sorrow, and they longed for that day that when they know that they were pardoned. Porque cintos de escravos, árduas provas, tinham marcado a vida deles com tristeza e ansiavam por esse dia no qual eles sabiam que estariam perdoados. And the Emancipation Proclamation said at this certain day at sunup they are free. And they were longing to see that hour when the sun come up, so anxious till they climbed the mountains. E a proclamação da emancipação disse, neste certo dia, ao nascer do sol, eles serão livres. E eles ansiavam ver essa hora quando o sol nasceria, tão ansiosos que subiram nas montanhas. Oh, if sinners tonight could only be that anxious to know that you're pardoned. You're pardoned the minute that you accept Jesus Christ as your Savior. Then you are pardoned. Oh, se os pecadores esta noite pudessem apenas estar ansiosos assim para saber que vocês estão perdoados. Vocês são perdoados no minuto em que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Então, vocês estão perdoados. They said that the young man waited, and as soon as the sun began to shine in the east, they screamed down to the older, "We are free!" And the older down to the women and children, "We are free! We are free!" Because the sun was up. Disseram que os jovens esperaram, e tão logo o sol começou a brilhar no leste, eles gritaram aos mais velhos embaixo, "Estamos livres!" E os mais velhos embaixo, as mulheres e crianças, "Estamos livres! Estamos livres!" Porque o sol tinha nascido. Oh, when man has sold out to sin, and when the Son of God came up out of the grave that morning for our justification, I think it ought to be a scream across the nations. We are free from sin and shame. Freely pardoned by the bonds of Calvary. Oh, quando o homem tinha se vendido ao pecado e quando o Filho de Deus surgiu do sepulcro aquela manhã para nossa justificação, eu penso que devia haver um grito de lado a lado das nações. Estamos livres do pecado e vergonha, gratuitamente perdoados pelos vínculos do Calvário. No greater thing could be given to the human race.
Nenhuma coisa maior poderia ser dado à raça humana. When man sinned in the Garden of Eden, he crossed a great chasm, separating himself from the Eternal One. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele cruzou um grande abismo, separando-se do Eterno. Man at that time was eternal with God. He had no sickness, sorrow, or death. O homem, naquela época, era eterno com Deus. Ele não tinha enfermidade, tristeza ou morte. Man was not made to die. Hell was not made for man. Hell was created for the devil and his angels, and not for mankind, because they were created on earth to be sons and daughters of God. O homem não foi feito para morrer. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e não para a humanidade, porque eles foram criados na terra para serem filhos e filhas de Deus. But when man sinned and stepped across the boundary line between right and wrong, he separated himself from God, leaving himself no way back. Mas quando o homem pecou e cruzou a linha divisória que separava o certo e o errado, ele se separou de Deus, não deixando para si nenhum caminho de volta. He was totally lost. He could not come back because he had sinned. Ele estava totalmente perdido. Não podia voltar porque tinha pecado. But God, rich in mercy, accepted a substitute, because he had said, the day you eat thereof, that day you die. Mas Deus, rico em misericórdia, aceitou um substituto porque ele tinha dito, no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. God's justice and his holiness requires death, because it's his word, and he must keep his word in order to be God. E a justiça de Deus e sua santidade requerem morte, porque é a sua palavra. E ele tem de cumprir a sua palavra para ser Deus. And now the love that he had for the human race, and yet had to see them separated from him, and the fellowship that he had with his children in the Garden of Eden, and that heartbroken condition that he's had to be in all that time, because his word said, the day you eat thereof, that day you die. E agora, o amor que ele tinha pela raça humana, e ainda assim teve de vê-los separados de si, e do companheirismo que tinha com seus filhos no jardim do Éden. Foi nessa condição a qual o deixou de coração dilacerado que ele teve de estar todo esse tempo, porque sua palavra disse, no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. Then we can rely upon this. Whatever God says is true, it must come to pass. God cannot take his word back, see, because he's infinite and he's eternal, and his first decision is all-time decision. Então podemos confiar nisto. O que quer que Deus diga é verdadeiro. Tem de acontecer. Deus não pode retirar a sua palavra, veja, porque ele é infinito e ele é eterno. E sua primeira decisão é a decisão de todo o tempo. He doesn't have to take it back because he learned more about it. He's infinite to begin with. Ele não tem de retirá-la por ter aprendido mais acerca dela. Ele é infinito para começar. And therefore, when God says anything, it's perfectly that way. It can never be changed because it's the perfect decision. E, portanto, quando Deus diz alguma coisa, é perfeitamente dessa maneira, nunca pode ser mudada, porque é a perfeita decisão. And then the way God acts upon the subjects that accepts his decision, it'll forever act upon every subject that accepts his decision that way. E então a maneira que Deus age com os súditos que aceitam sua decisão é como sempre agirá com todo súdito que aceita sua decisão dessa maneira. Therefore, if he made a way for a man to be saved, the first way he made has ever remained the same way. Portanto, se ele preparou uma maneira para o homem ser salvo, a primeira maneira que ele preparou sempre permaneceu a mesma maneira. And if God promised healing to the sick upon faith to believe it,
it ever remains that way. He cannot take it back. He must ever remain the same way. Esse Deus prometeu cura ao enfermo, baseado em fé para crer nela. Isso sempre permanece dessa maneira. Ele não pode retirar isso, está vendo? Ele tem de permanecer sempre da mesma maneira. Now, God accepted a substitute for the man in the Garden of Eden, and that was the way of a blood sacrifice. Blood had to pay the price. And it's forever been the same. Agora, Deus aceitou um substituto para o homem no Jardim do Éden, que foi por meio do sacrifício de sangue. Sangue teve de pagar o preço, e tem sido sempre do mesmo jeito. There has never been any other way or anything else that ever took its place. It was blood, the only way that God receives His children back, is by this blood substitute. Nunca houve outra maneira ou alguma outra coisa que tenha tomado o seu lugar. Foi sangue. A única maneira de Deus receber seus filhos de volta é por este sangue substituto. No other price can be paid. Nothing else will do. God's first decision is always perfect and it's eternal. Nenhum outro preço pode ser pago, nada mais servirá. A primeira decisão de Deus é sempre perfeita e é eterna. And we know that that's true because God can't lie and He cannot take His word back. E sabemos que isso é verdade porque Deus não pode mentir e Ele não pode retirar a sua palavra. Since that time, it's been God's only way and only place of fellowship with man. Desde aquele tempo, essa tem sido a única maneira de Deus e o único lugar de companheirismo com o homem. Now the subject was, now the word death means separation. Agora, o súdito era... Agora, a palavra morte significa separação. When we die this way, it does not mean, or physical death does not mean that we are dead. Jesus said, He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth on me shall never die. Quando morremos desta maneira, não significa nossa morte física, não significa que estamos mortos. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Now that death speaking of there is separation from the presence of God. Agora, essa morte da qual está falando aí é separação da presença de Deus. But the physical death that we have to go through here, yet it is not death. We're still in the presence of God. We move from this place to a closer place with Him in His presence. It isn't the death that we call death, what we call it here. Mas a morte física pela qual temos de passar aqui, ainda assim não é morte. Ainda estamos na presença de Deus. Nós nos mudamos deste lugar para um lugar mais perto dele e em sua presença. Não é a morte que chamamos morte, que chamamos aqui. Remember he said to the Room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within.
Now, while we sing this next verse, shake hands with somebody in front of you, back of you, sides of it. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Pour Him today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, I love that, don't you? Glory to